Notícias relevantes dentro do mercado financeiro. O intuito do vídeo é compartilhar as notícias e fazer breves comentários por cima. Grupo Mateus desaba na bolsa cerca de 17% em um único dia. Vamos comentar qual que foi o principal motivo. Renda mínima mensal em financiamentos de imóveis nos bairros mais famosos de São Paulo tem uma renda mínima de R$ 10.000. Olha que absurdo, né? Mais de 6 vezes o salário mínimo. BTG lança um fundo imobiliário focado em hotéis de luxos com o objetivo de entregar IPCA mais 9% ao ano. Anos anteriores a gente pensava, caramba, 10% ao ano era muito, né? Agora já está IPCA mais 9%, então até nos títulos públicos também tem o IPCA mais 7,5%. Parceria bilionária entre a Elbor e também a Cyrela, focada no projeto do Minha Casa Minha Vida. Vamos comentar também sobre isso. Eu fiz um vídeo recente, acho que meu penúltimo vídeo, sobre a atualização do Minha Casa Minha Vida. Se vocês não conferiram, verifica lá depois, que está muito importante, pode mudar totalmente o cenário, atualizando, né, justamente por conta da inflação, do salário mínimo também, que reajustou. Então é praticamente quase que obrigatório que eles aprovam aí esse novo projeto do Minha Casa Minha Vida, atualizando os valores de faixa de renda e também do valor total dos imóveis. Primeira notícia aqui, mas antes quero mandar um abraço para o Francisco Igor, ele que é bem ativo no canal, faz alguns comentários aqui, dando seu feedback. Caso você tenha alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, que no meu próximo vídeo, no final, eu vou estar respondendo vocês. Então, voltando aqui, primeira notícia: quer comprar um imóvel em São Paulo em 2026? A renda mensal exigida começa em 10 mil nos bairros famosos. Estamos no patamar recorde de intenção de compra e, segundo então esse estudo, né, a renda mínima é de R$ 10.000 para você conseguir financiar um imóvel, né, tem que comprovar essa renda mínima de no mínimo R$ 10.000. Estudo realizado pela empresa do setor imobiliário Loft, com base aí nas instituições financeiras como o Bradesco, Itaú e também o Santander. Foi feita outra pesquisa pela Câmara Brasileira da Indústria de Construção e mostra que 50% das famílias desejam comprar um imóvel nos próximos 2 anos, ou seja, né, cara, metade da população brasileira querendo comprar um imóvel. Se você encaixar no programa Minha Casa Minha Vida é ótimo, né, porque tem os juros ali o mais baixo que tem, então 5% até 10% ao ano, enquanto a Selic está alta. Ou então tem os meios de financiamento, né, do SFH, agora com teto de 2,25 milhões. Bom, uma imagem aqui para vocês sobre principais bairros. Então tem Bela Vista, Santa Amaro, Perdizes, os bairros mais famosos. Primeira prestação, como que costuma ser, né? Então desde R$ 5.500 até R$ 3.500. Renda mínima de R$ 19.657, tem de 12 mil, tem de 35 mil também. E os bairros aí, vocês podem ver que tudo tem estação de metrô, né? Sacomã, Tucuruvi, Jabaquara, República, ticket médio dos imóveis, então desde 400 mil, né, até que tá abaixo ali, até 1.300.000. Como se preparar para comprar um imóvel agora? Segundo Fábio Takahashi, ele é gerente de dados da Loft, o link da notícia vai estar aqui embaixo, comentou que o principal motivo dessa renda mínima de comprovação é diante do aumento do preço dos imóveis. Quando a gente verifica lá 2024 para 2025, aumentou bastante. Temos o índice aqui de dados, que é a Fipzap, mostra que o avanço foi de 6,75% no último ano. E um dado a considerar é que esse índice ele é um geralzão de tudo, né? Então engloba desde os imóveis que são ruins de localização, que avançam pouco o seu preço, como por exemplo 2% ao ano, e também engloba os apartamentos novos que está saindo com uma boa localização, perto de metrô, perto de shoppings, hospitais também, parques. Então, isso tudo é juntado, né? Esses principalmente perto de metrô, o avanço aí 11%, 12%, e depois junta com os imóveis que não teve um bom avanço de 2%, fazem uma média e deu então 6,75% de avanço. Grupo Mateus desaba na bolsa, o que explica a queda de quase 17% em um único dia. E como ficam os papéis agora?
Desvalorizou diante do seu resultado trimestral, então foi abaixo do esperado. E alguns bancos eles comentaram, deram a sua opinião, como por exemplo, segundo o Banco Itaú, foi por conta da deflação dos alimentos em um ambiente também onde um consumo foi mais fraco, principalmente na região de maior atuação, né, que foi no Nordeste. Segundo o BTG, o Grupo Mateus cresceu rápido demais por fora, no caso comprando, né, o novo atacarejo, mas ainda não arrumou a casa e acabou tendo altas despesas por conta dessa nova aquisição, que ela não estava totalmente preparada para isso, né? Então, segundo o BTG, foi por conta disso que ela não estava preparada e agora está tendo altas despesas. Resumindo, o Grupo Mateus, ele é forte lá no Nordeste, fez uma nova aquisição agora do novo atacarejo. Então, assim, no curto prazo, eu acho que tende a ter bastante oscilações os preços das ações mesmo, por conta que aumentou as despesas, mas no longo prazo, como tem uma presença forte lá no mercado no Nordeste, então pode ser uma oportunidade, mas não é recomendação de compra, tem que fazer uma boa análise além disso, tá? Mas tem uma forte atuação no Nordeste e também fez aquisições agora, né? Então por isso que acabou tendo essas altas despesas. Comenta aqui embaixo se você tem as ações dela ou não. Depende do seu perfil, né? O ideal é que seja agressivo para aguentar então essas altas oscilações. No meu caso, eu já prefiro outros setores, então tenho os setores ali do varejo, na minha opinião, tem a margem muito apertada, mas o que estão ganhando dinheiro agora é o pessoal do varejo, porém focando em crédito, como por exemplo as Casas Bahia, né? Ela vende o produto, mas o principal ganho dela não é somente na venda, né? Na diferença de compra e de venda, mas sim do financiamento, né? Do crédito ali ao consumidor, parcelando em várias parcelas e ganhando os juros então por conta disso. O Grupo Pão de Açúcar também, né? Que entrou em recuperação judicial agora, então o setor eu não acho que é muito bom. BTG lança fundos imobiliários de hotéis premium com retorno de IPCA mais 9% ao ano. O BTG ele oficializou então esse fundo imobiliário em março e vai ser disponibilizado já em abril. Não tem nenhum ticker ainda envolvido, chama Fundo Prime Hospitalidade. O ativo é composto em participações em redes de hotéis, a maior parte do segmento é de alta renda. O objetivo é entregar aos investidores, o foco ali da gestão seria entregar IPCA mais 9% ao ano. Temos os tesouros públicos que já chegou então em IPCA mais 7,5% ao ano. Vamos aqui a um trecho. Tem potencial de alcançar até 1 bilhão em captação, dependendo da demanda do mercado. O ativo já nasce com participações em unidades como Fazano Itaim, em São Paulo, em Copacabana, Rio de Janeiro, Puma, em Guarulhos, São Paulo, este com vista para o maior aeroporto do país. Além da compra de participações, o fundo imobiliário também quer apostar no chamado Sales and Leaseback, em que o hotel vende seu prédio e passa a ser inquilino do imóvel. A ideia é fechar contratos de longo prazo para oferecer rendimentos mensais aos cotistas. E, esse conceito de Sales and Leaseback é uma estratégia mestre para as empresas. No caso, como funciona, né? Então, o hotel ele vende a sua participação para o fundo imobiliário e continua sendo inquilino, fazem um contrato de longo prazo, né, para ter a maior proteção ali. Então, o hotel ele ganha porque ele vende o hotel para o fundo imobiliário e aí ele ganha liquidez, né? Tendo dinheiro para conseguir investir em outros ativos, por exemplo, é o principal ponto aqui, liquidez, tá? E ele continua ficando no mesmo ponto. E para o cotista do fundo também, ele ganha, então ambos os lados ganham, porque o cotista do fundo ele ganha um cliente, no caso, um inquilino com contrato de longo prazo e já está estabelecido ali. Mas tem um porém, né? É somente para investidores institucionais, ou seja, os bancos, corretoras. Porém, dá para você investir, então mais para frente deve surgir um fundo que investe nesse fundo que é específico para os investidores institucionais. Parceria bilionária, Elborn e também Cirela se juntam para projeto do Minha Casa Minha Vida. Veja alguns detalhes. Parceria de 1,5 bilhões marca a entrada mais firme da Elborn no Minha Casa Minha Vida, com divisão de riscos e reforço de caixa ao lado da Cirela. Não sei se vocês viram então o meu vídeo do Minha Casa Minha Vida, que vai ter algumas possíveis atualização no teto de faixa de renda e também sobre o valor total dos imóveis, como por exemplo do faixa 4, então
tem uma renda familiar bruta de até 13 mil, isso se for aprovado, né? Eu acho que vai ser aprovado por conta do reajuste já do salário mínimo e também da inflação. Então tem o teto ali de antes 12 mil do faixa 4, por exemplo, né, que é o maior ali, para 13 mil reais e também o valor total dos imóveis em 600 mil reais. O link vai estar aqui embaixo caso vocês queiram mais detalhes sobre isso. E voltando aqui, né, o anúncio foi no dia 20/3 e a estimativa do valor geral de vendas é de 1,5 bilhão, focado no projeto Minha Casa Minha Vida. Como que é esse projeto, né? Ele visa uma construção em um terreno de 26 mil metros quadrados na zona sul da capital paulista, querendo então o público de baixa renda. O terreno é da Elbor e a Cirela acaba ficando com a construção, mas aí a Elbor irá vender o seu terreno e entra com 30% de participação na incorporação. Então é isso, essas foram as notícias. Estou sempre trazendo notícias para vocês. Comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião, se você quer comentar alguma coisa, se você tem as ações das empresas que eu comentei, qual que é o seu cenário, se é otimista ou não para o setor de construção civil, por exemplo, né? Comenta aqui embaixo que no próximo vídeo eu vou estar respondendo vocês na parte do final do próximo vídeo. Tamo junto, até mais!